Fala, gente! Família JC, como é que vocês estão? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda em mais um episódio do podcast Cola na Videira. Quem fala aqui é o Bruno Loureiro, colado na videira, e se você tá aí é porque você também tá colado na videira. Eu tô aqui do meu lado, tá minha esposa, Bruna. Seja bem-vinda. Bom dia, boa tarde, boa noite, família JC. Tô muito feliz de estar aqui mais um dia pra gente ouvir mais um testemunho, olha. Vai ser forte. O testemunho de hoje, prepara o coração. O marido dela já testemunhou e foi uma benção, e agora é a hora de ouvir a mulher. A mulher é como o Espírito Santo dentro de casa, então a gente tá muito feliz aqui. Raquel, seja bem-vinda, Medeiros. Muito obrigada família JC, obrigada Bruna. Bem-vinda, muito feliz. Bru e Bru, né? Obrigada Bru e Bru. Bem-vinda, bem-vinda. Um dia, Raquel, a pessoa falou pra mim assim, mas que história que é essa de família JC? Família JC, eu falei, a família de Jesus Cristo. Meu Deus. É um jeito, um carinho que no meio das Sim. lives em comunhão com os irmãos que surgiu o JC, cola no JC, cola no JC, anda com o JC. Aí virou família JC. É a melhor. É ou não é? Bom demais. Maravilha. Ó, antes de apresentar a Raquel aqui, se inscreve no nosso canal, se você não se inscreveu. O canal é nosso, Cola na Videira é nosso. Curte o vídeo, compartilha, comenta já aí. Estou aqui, estou assistindo, tô colada na videira. Deixa eu ver que você tá aí. Todas as quartas-feiras, às 18 horas, tem um episódio novo. O testemunho inspira a tua fé, renova a tua fé. Porque quando você escuta, né, Bruna, o que Deus tem feito na vida de alguém, é como Deus falando assim, eu também vou fazer na tua vida. Eu também posso fazer na tua vida, é ou não é? Hoje eu tava vendo um vídeo de um momento muito difícil, um deserto que a gente tava passando, eu tava grávida ainda. Sim. E Deus me tirou de casa esse dia pra ir num evento, que nem carro eu tinha, eu fui a pé, porque a gente tava sem carro. E aí eu saí daquele dia chorando, porque eu falei assim, Deus só me trouxe aqui pra me humilhar. Porque eu não aguento mais ouvir testemunho. Eu falava. Porque era testemunho atrás de testemunho na área que eu tava sofrendo muito. Que a gente tava sofrendo, que era na área profissional e financeira. E aí, aquele dia eu tive certeza, né? Mas aí, logo, Deus falou pra mim. Ele falou, depois que passou, eu vi isso. Quando a gente chega nesse momento de falar, nossa, não aguento mais ouvir e não acontecer na minha vida. Ter essa sensação que eu tive de humilhação... estava muito próximo do fim. Na verdade, já estava no fim, né? Então, às vezes, a gente não ouve um testemunho por acaso. Sim. Mas a gente, às vezes, vai passar por esse momento onde a gente cansa de ouvir, né? E aí, cada pessoa que está assistindo a gente tá no seu estágio de cansaço do deserto, porque o deserto cansa. Vai chegando no final, a gente vai ficando cada vez mais cansado, sem força. Mas Deus tá ali usando pessoas para renovar, para falar, vai dar certo, vem comigo. Então, cada vez que a gente vem aqui, que a gente traz um convidado, eu saio falando assim, amor, não pode parar, porque falar do que Deus faz, não tem nada mais top, demais, né? Dá pra parar o mundo, só pra gente ficar ouvindo, não é? De fato. Então seja muito bem-vinda, viu, Raquel, aqui com a gente. Obrigada. Se você pudesse se apresentar aqui pro povo que não te conhece, como é que você se apresenta aqui pra gente poder começar? Eu me chamo Raquel Medeiros. Eu gosto sempre de começar a minha apresentação falando sobre a minha filiação, minha paternidade, né? Quem é o meu pai. Muito bom. Eu sou filha de um Deus de amor, Bruno. Demorei bastante tempo para entender isso, inclusive de que era um Deus de amor. Eu não tinha esse relacionamento com esse Deus. Mas eu sou Raquel Medeiros, filha de um Deus de amor. Eu sou filha de Geraldo e Leda, que são os meus pais. Minha mãezinha que já está na Glória, foi para a Glória no ano passado. Sou esposa de Rogério Vale. Que já veio aqui. Que já veio aqui. Somos casados há 20 anos, né? Temos 22 anos de relacionamento, graças a Deus. Uau. Sou mãe de Rogerinho, que é o pequenininho, Rogério Filho. Quando vocês veem, né? Eu não tive muita chance ali, né? Não foi uma questão de criatividade, foi uma questão de, tipo assim... Aquilo tinha sido imposto, eu já sabia. Não foi nem imposto, foi tipo assim, amor, começamos a namorar, uma semana de namoro, quando a gente casar, e eu já sabia que ele era o meu amado, quando a gente começou a namorar. Que legal, que legal. Então, quando a gente casar, eu gostaria que o nome do meu filho fosse o meu nome, se for homem. Eu falei, tudo bem. Então ele alinhou na primeira semana de namoro. Primeira semana já estava alinhado, né? Combinado no Sai Cara, ele é demais. É um beijo do coração. Então, estava alinhado, eu falei, sem problema, se for mulher, vai ser Raquel Filha. Aí,
Como não rola, graças a Deus veio um menino. Sim. Mas é Rogério Filho, um precioso, 8 anos de idade, é o nosso príncipe. Hoje o que nós fazemos profissionalmente é que nós estamos à frente, né, do Grupo Chave Mestra de Educação, nós temos ali a editora Chave Mestra, que nós temos a honra de ter vocês dois, né, como parceiros desse projeto, como autores, como especialistas de projeto que nós desenvolvemos. Sim. E do IDEC, que é o nosso braço de desenvolvimento, né, que é o Instituto de Desenvolvimento de Especialistas Comportamentais. Muito bom. Então depois você me passa o link do IDEC, porque a gente pode colocar aqui na descrição do canal aqui do Cola na Videira. A gente sempre fala, e essa é uma... eu não sei se é bandeira o nome que a gente vai dizer, mas a gente abraçou essa causa. O autoconhecimento com U, e o autoconhecimento, que não existe essa palavra, me corrige aí, mas não existe, mas autoconhecimento com L. Então, nós viemos para conhecer esse Deus que é Pai amoroso, né, que quer expandir a graça dele na vida dos seus filhos aqui na Terra, mas também o autoconhecimento com ele é muito importante para a gente se libertar das nossas feridas, né, emocionais. Então o IDEC vem para ajudar a gente no quê? No desenvolvimento humano, no autoconhecimento, não é isso? Com certeza. Eu até compartilhei esses dias que essa ideia do desenvolvimento é muito interessante para quando a gente começa a olhar para dentro, no sentido de que eu me deparo com as minhas histórias, que a gente vai compartilhar algumas delas aqui hoje. Né? Gente, eu precisaria de pelo menos quanto? Pelo menos Os 4 episódios. Os 4 episódios para falar um pouco, pelo menos 4 para falar um pouco sobre a minha história de vida. Já tenho 43 anos de idade, mas quando eu comecei a olhar para dentro de mim, né, e comecei hoje, depois do autoconhecimento, como você falou, entender aquilo que me envolvia, as mentiras que se tornaram verdades, de tantas vezes ser ouvidas, né, se tornaram verdades na minha vida e me envolveram. Então, o desenvolvimento humano faz todo sentido. Total. Quando eu entendo que eu estou envolvida por coisas que não dizem respeito ao que Deus sonhou para minha vida, ao que Ele tem para minha vida, mas estão me envolvendo em situações e em mentiras que se tornaram verdades. Então, eu preciso primeiro expor à minha vida a verdade da palavra, para que eu me envolva através dessa verdade, me desenvolva de tudo o que não vem dele para minha vida. Então, quanto mais eu me desenvolvo, mais eu olho para dentro de mim, mais eu conecto com a minha essência, que é espiritual. Uau. Eu me conecto com ele, não tem como. E aí eu me desenvolvo de fato e me envolvo por essa nova verdade, essa nova atmosfera, essa nova realidade que ele sonhou para mim, para todos nós, né? Desde a fundação dos tempos. Eita, que Gente, alegria. É demais. Nunca tinha parado Ela flui, mano. Ela pra flui. pensar nesse sentido do desenvolvimento. Desenvolvimento, Desenvolver. Desenvolver. Eu estou envolvida com eu parto da premissa de que então eu estava ou estou, ou vocês que estão aqui ouvindo estão, envolvidos por coisas que não, na verdade, não é aquilo que Deus tem, né, para a vida de cada um. Eu preciso me desenvolver. É um sentido diferente, né? Não é de construção. Você desenvolve, Você né? se desenvolve para depois se envolver novamente com A verdade, com a verdade. com um novo estilo de vida, com uma nova verdade. Aí sim é desenvolvimento humano. Porque faz parte. O processo faz parte do desenvolvimento humano. Se a gente for Virou um ver... negócio dentro de mim aqui. Não, Virou. igual, eu pensei que Virou. para eu hoje ter a vida que eu tenho com Jesus, eu precisei me desenvolver de mentiras, conforme você disse, de mentiras que eu carregava, Isso. que me fazia até ter raiva desse homem. Hum. E hoje eu precisei me desenvolver nisso para me fala Deus. você, o que virou? Não, porque assim, ó, gente, isso aí, agora sim, a palavra desenvolvimento humano... Faz sentido. Agora faz sentido quando a gente olha o desenvolvimento humano, o autoconhecimento, mas pro evangelho de Jesus. Por quê? Tá escrito na Bíblia que Deus nos conhece desde antes da fundação do mundo. Sim. Só que a gente nasceu e não conheceu esse Deus, mas Deus já nos conhece desde antes da fundação desse mundo. Aí eu vivo a minha vida todo amarrado, todo envolvido com uma série de coisas que não tem sentido nenhum. Então eu começo a me desenvolver, que é deixar pra trás, né? Até eu voltar pra minha essência e aqui eu vou descobrir. E aí gente, virou uma chave aqui. Aí o autoconhecimento é isso aí. Porque eu passo. Se eu sou uma com ele, Bruno, eu preciso conhecer a Cristo para me conhecer.
Senão eu estou vivendo envolvida por essa mentira. Exato. O autoconhecimento é isso. E quanto mais eu busco olhar para dentro de mim, mais eu encontro Cristo, não tem como. Uau. E mais eu começo a me desenvolver de fato. Então, para mim, muitas pessoas até falam sobre isso, né? Hoje a gente vê no desenvolvimento humano, muita gente falando a respeito e traz e mistura tudo. Mistura evangelho. Na verdade, isso está sendo revelado, é uma verdade que está sendo revelada, mas quando a gente vai ver Bob Proctor, a gente vai ver lá atrás, a gente vai ver ele falando exatamente sobre quanto mais você vai pontos para frente, quando você olha para trás e você liga todos os pontos, você diz, uau, me conectei com Cristo. Ele não fala Cristo, mas ele fala com a espiritualidade. Sim. Eu me encontrei com a minha essência que é espiritual. Nós somos alma. Sim, corpo, nós somos espírito, né, na verdade. Sim. Temos uma alma e habitamos num corpo. Uau. Na verdade, nós somos espírito. Somos. Né? E convém, inclusive, que nos conectemos com ele em espírito e em verdade. Então, esse autoconhecimento é conhecer a minha essência, é conhecer a Cristo. Nossa. Eu sou ele, nós somos um. Nossa. A gente leu hoje em Gênesis, né? Quando Deus sopra e coloca o espírito dele, ele coloca o fôlego da vida no ser humano antes da queda, a alma se torna vivente. Algumas traduções dizem, o ser humano se torna um ser vivente, ou uma alma vivente, mas somente conectado com o espírito. E aí quando Adão cai, junto com Eva e tudo mais, e aí perde essa conexão com o espírito, e agora a gente está num processo de reconciliação com Deus, né? Que é isso que Cristo veio fazer. Mas o autoconhecimento, Raquel, eu conheci Bruna num curso de autoconhecimento. Conheci ela lá, na SBE. Eu entrei num processo de autoconhecimento, na minha cabeça era uma construção independente de Deus. Acreditava em Deus e tudo mais, mas eu vou me autoconhecer para me desenvolver e eu não tô olhando para esse desenvolvimento do ponto de desamarrar. Eu quero avançar do meu jeito, nas minhas vontades, e aí não vai dar certo. Por isso que eu cansava. É muito forte. Mas faz sentido também para quem não olha de uma forma sistêmica para isso, né? Você chega para fazer um processo de desenvolvimento humano ou com um treinador comportamental ou algo desse tipo, ou fazer um curso, você está ali buscando performance, na verdade, né? Você vai buscar performance. Mas, na real, para quem entra nisso e vai profundo, você não tem como se deparar com princípios e valores, né? Você vai se deparando com algumas realidades do autoconhecimento que quanto mais você vai buscando ali para dentro, mais você vai sendo envolvido por algo que realmente vai lhe despertando e para você performar melhor. Eu acredito que é possível haver performance, como pessoas chegam e eu quero ter esse nível de resultado na minha profissão ou na minha empresa e foca nisso e vai ter um nível de resultado e vai performar ali. Mas eu acredito, Raquel, que para eu performar, eu preciso fazer isso contemplando todas as áreas da minha vida, porque eu não posso. Quanto mais eu focar em performance no que diz respeito ao meu trabalho, e eu vou ter um resultado, se eu não considerar o meu espiritual, a minha família, o meu lar, a minha saúde, né? Quantas pessoas performam em alta profissionalmente, mas estão completamente destruídas no que diz respeito à família, aos filhos, e colhem os frutos disso. Então, para mim, a performance verdadeira tá quando eu linko com tudo isso. Eu olho para dentro de mim, eu vou encontrar papai. Eu acredito nisso. Não tem como. Alguém pode falar em espiritualidade, alguém pode ver isso de uma outra forma, mas vai se conectar com a espiritualidade. Vai. Não tem como, porque a essência é espírito. Né? Mas a nossa oração, se eu pudesse, assim, um pedido para que as almas que estejam escutando aí, eu oro em nome de Jesus, que o Espírito de Deus possa revelar para você esse Deus que a Raquel tá queimando, dizendo papai. Meu Deus. Porque quando você descobre que Deus é pai, o jogo muda, a vida muda. Porque aí nesse momento eu descubro que eu sou filha. Se eu descubro que ele é pai, eu entendo que eu sou filho. Se é filho, tem herança. Esse envolvimento que a gente começou a falar no começo, eu acredito muito que vem para essas mentiras, elas vêm exatamente para encobrir essa verdade da paternidade, de que eu de fato sou filha e o que isso traz para mim. Eu escuto muitas pessoas, Bruno, querendo dizer, batendo no peito, eu sou general, é porque é general. Sim.
Isso é patente, pessoas preocupadas com patentes, entendeu? Com cargos. Daqui a pouco você vai para reserva, amigo, como general, entendeu? Você vai para reserva. Como filho, não tem como. Filho é filho. Pode passar a profissão, pode passar, entendeu? Você vai receber a patente que for, mas filho não deixa de ser filho. Nossa. E Isso pai não não muda, deixa. né? Não muda. Isso não muda. Tudo pode mudar, menos Pode isso. mudar. É isso que eu creio. Então, assim, eu bato no peito e esse é o melhor lugar para estar. Se você quer reinar em vida, se você quer, de fato, fazer algo que faça sentido, o melhor lugar para você estar é na posição de filho. Porque nesse momento que você entende quem é seu pai, você já senta junto com ele nas regiões celestes. Ele está à destra do pai. Não existe ninguém mais poderoso que ele. E você sendo um com ele, eu só quero ser filha. Bruno, eu só quero ser filha. Uau. Porque eu já estou na maior patente que existe. E disso ninguém nunca vai tirar. Amém. Então, quando eu entendo que ele é pai, eu entendo a minha posição de filha. Nossa, aí acabou. Bom demais. É bom demais. Gente, agora nós vamos conhecer. Tá vendo essa Raquel que tá fluindo, cheia da presença de Deus? Nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Você precisa se inspirar aí agora no que Jesus fez na vida dela, porque se fez com ela, vai fazer com você, vem fazendo com a gente. Então, por favor, fica atenta aí no que Deus quer falar com você. Cara, mas antes, anota essa frase. Eu só quero ser filha. Eu só quero ser isso filha. tira o peso das Isso costas é uma desse negócio. busca. Quero patente, quero status, quero poder, quero isso, quero Não, aquilo, tem que quero. E não... Relaxa. Tipo, não, e aí muda o jogo, na verdade. Quando total, você fala, você acordar todo dia. Vai, a gente tá aqui planejando, a gente tá em semana de planejamento das nossas metas de 2024. E a gente sempre, que a gente faz planejamento e tudo mais, a gente entrega, Senhor, seja feita a tua vontade. Mas se a gente incluir isso nesse momento de desenhar meta e planejamento, esse é o nosso caminho, mas nós só queremos ser filhos. Meu Deus. Muda tudo. Muda tudo. E ele sempre vai surpreender, o pai, que é Deus, sempre vai surpreender o filho. E ele fala, quando Jesus diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas, tem uma tradução que fala, busque antes de tudo o reino de Deus e todas as coisas são acrescentadas. Não se preocupe com o que você vai comer, beber ou vestir. É por causa disso. Busque antes o seu pai, a sua posição de filho. Vou dizer isso mais de 10 vezes para eles nas próximas lives, que é isso que eu tô aprendendo com você aqui já. Busque antes de tudo o seu pai que estás nos céus e a tua posição de filho. Sim. E você vai ter uma certeza dentro de você que todas as coisas serão E o acrescentadas. aconselhamento? É desafiador. Eu estava falando muito com meu forte. pai. Ele esteve comigo aqui a semana passada. Palmeirense, né? Meu pai, palmeirense. Avante. Ele esteve comigo aqui essa semana e fazendo alguns questionamentos, né? E eu falei para ele, pai, é muito fácil para mim me relacionar com Deus. Porque eu fui muito amada pelo meu pai da terra. Qual o nome dele mesmo? Geraldo. Ele mora sozinho não? Ele mora com a família dele, no tá. caso. Perfeito. Meus pais se separaram e isso vai fazer parte do meu testemunho, que eu vou contar aqui daqui a pouquinho. Mas era fácil para mim, porque eu fui muito amada pelo meu pai. Eu sempre fui filhinha do papai, né? Independente do que eu vivi, depois do momento dele de separação com a minha mãe, eu tinha esse relacionamento de deitar no colo, de receber o carinho, de receber as validações, né? E hoje, quando eu olho para Cristo e a gente fala sobre pai, eu olho para ele sem reservas. Eu me deito no colo de Jesus, entendeu? Tipo assim, pai. Mas eu entendo das questões que ele estava me trazendo de pessoas que não tiveram essa oportunidade de ter esse relacionamento com o pai. Sim. E depois olhar para Cristo, como a gente fala com ele, sobre ele sendo Deus, mas ele sendo pai, como eu vou confiar? Como eu vou me entregar? Como eu vou me relacionar? Como eu nem tive uma referência aqui na Terra, como é que eu vou falar? Não sei nem como falar, né? Eu não sei nem como me relacionar. Então, eu estava explicando isso para ele, né? Para mim é mais simples, mas eu acredito que essas pessoas, inclusive, que não tiveram essa oportunidade, quando a gente vai ver no fundo, são as que têm um propósito. Sabe? Tão forte nas suas vidas que eu acredito que há uma investida desde o ventre
para que elas não cumpram e não entendam essa posição e esse relacionamento de filha, de pai, para que não desfrutem do que acontece ali. Eu estou falando de Pai Deus, Sim. para que sejam potencializadas e usadas por Ele com essa força. Sim. E essa investida começa desde o ventre. E ali ela nasce, de repente perde o pai, ou então começa a ouvir coisas a respeito do pai, do seu pai que abandonou, do seu pai que deixou, do seu pai que rejeitou, do seu pai, esse pai que não sumiu, e eu perco a referência, e daqui a pouco essa pessoa que Deus sonhou com a vida dela, com coisas que ela tinha para fazer, não tem nenhuma referência. Sim. E aí há um momento de uma reconexão e de se permitir viver e conhecer e fluir. É possível, totalmente possível. Eu vejo ainda como sendo algo mais potente para essas pessoas que teve essa investida desde o ventre. Eu falo isso para minha irmã, por exemplo, que é filha da segunda união da minha mãe. Uhum. Eu digo, quando eu olho para a sua vida e hoje ela está vivendo essa verdade, Amém, amém. né? Demorou só 25 anos, né? 27 anos para ela ter Uau. esse encontro Glória a verdadeiro, Deus. né, com Cristo, mas ela não teve essa referência da minha mãe com essa segunda união da minha mãe, do pai, né, com o pai dela, que não é o meu pai, né? A segunda união da minha mãe, com o pai da minha irmã, e eu trouxe a luz, né, através de Deus mesmo, assim, do que estava acontecendo, de quem ela é, dos sonhos que Deus tem para a vida dela, e do porquê ela foi tão atacada desde a infância, né, para que ela não cumprisse isso e não tivesse esse nível de relacionamento. Hoje ela resgatou o relacionamento com o pai dela, Uhum. ela recebeu o sobrenome do pai dela, que era muito importante para ela nessa jornada do desenvolvimento e do autoconhecimento. E aí ela reconectou com Deus e ela tem vivido tempos de Nossa. grande crescimento, já está pregando, já Ai, está que ministrando, Que e bênção. líder de jovens. E eu falei, é isso! Uau. É sobre isso! É Uau. sobre isso! Sair daquele lugar Uau. de ferida, de dor, de De abandonada, de rejeitada. E passar olha para só a o que posição que de Deus filha. faz. É. E sabe que eu tava... Era meu bloqueio maior Então, na é. fé era esse. Era porque eu não tive um pai presente, né? Tive seríssimos problemas com meu pai. E mesmo vendo minha mãe indo na igreja, mesmo vendo minha mãe buscando a Deus, Jesus e tal, e eu não gostava, tinha raiva, tinha vergonha de andar com a Bíblia, enfim. Mas é porque eu tinha um bloqueio com meu pai aqui na Terra. É. E quando desbloqueou aqui embaixo, aí sim eu comecei a encontrar, fui atrás desse Deus que é pai de uma forma diferente. Abre o caminho, E tem né? pessoas, e vocês falando, porque tem pessoas que vai acontecer o inverso do que aconteceu com você, Sim. né? Aonde o quê? A pessoa vai entender que ela é filha de um pai que tá lá em cima, porque no seu caso, você trabalhou a sua relação com seu pai, aí você desbloqueou a relação com Deus, e aí isso mudou a sua relação com seu pai. Sim. Totalmente, porque eu já vi ele passar por situações que antigamente ele ficava super chateado em relação ao pai dele, de coisas que ele ouvia, enfim, e que machucava ele, porque ele ainda não estava nesse lugar de filho, né? Desse pai amoroso. Ele Sim. ainda não estava no lugar de filho. E aí, depois que ele fez todo esse movimento, aonde hoje ele sabe quem ele é, ele sabe de quem ele é filho, tem coisas que acontecem que ele fala, eu sei quem eu sou. É. Só que tem pessoas que vai ser ao contrário. Tem pessoas que vão o quê? Trabalhar a relação com Deus espiritual, entender que não é órfã, sair desse lugar de olhar porque quando você olha pro seu pai que te abandonou, ferida, você só consegue ver dor. Você olha como vítima. Agora, se você permite também que Deus entender que apesar de tudo que te faltou, apesar do que seu pai não te deu, do que a sua mãe não te deu, apesar de tudo isso, eu sou capaz de entender que eu sou amada e desejada pelo pai que está no céu, eu fui idealizada, né? Eu sou fruto de um projeto de Deus. Sim. E não fruto de uma rejeição. E aí você consegue olhar para o seu pai aqui, que talvez tenha te machucado tanto, sem ser aquela menina, aquele menino ferido. Essa identidade, Bru, quando eu comecei a me apresentar, eu começo antes falando que eu sou filha de Deus por causa disso. Uhum. Entende? Porque antes de ser filha de Geraldo e Leda, a palavra fala que eu era uma substância informe. Uhum. Eu já era filha de Deus. Então, quando eu me reconecto com Deus e entendo que eu sou filha dele, independente do que eu vivi com meu pai e com a minha mãe aqui, que foram
foi quem me gerou. Exatamente. Independente. A reconexão com Deus, ela já me traz esse sentimento de pertencimento, Total. de identidade, de significado, Total. de amor próprio. Eu passo a me amar independente de. E quando há essa reconexão, existem pessoas que já não têm os seus pais mais aqui para ter esse tempo de olhar no Sim. olho e de conversar e de resolver as questões, de resgatar. Ou, de repente, tem pessoas que não dá para resgatar. Tipo assim, tá aqui, mas não dá para resgatar, mas você tem como soltar. Você tem como liberar perdão. Você tem como soltar a dor. Você tem como deixar isso ir, porque você se reconecta com algo, com uma essência que ela começa a lhe preencher de uma forma. Isso lhe enche tanto de amor que você só consegue transbordar do que tem, do que está cheio. Não tem como encher o copo de algo e transbordar do que não tem aqui dentro. Então você se enche dessa nova realidade, desse amor e dessa conexão com Cristo, que para o que aconteceu aqui você libera perdão, você, olha, se sente livre, você deixa de tomar esse veneno, porque na verdade não perdoar é tomar do próprio veneno todos os dias achando que vai matar o outro. A verdade é essa. Então você deixa de tomar o próprio veneno, libera a vida do outro, libera a sua, e daqui a pouco tá uma reconexão maravilhosa sua com seus resultados profissionais, como mãe, como esposa. Meu Deus, isso é maravilhoso. É demais. E é tão lindo que é até difícil da gente querer falar do passado, né? A gente fica aqui falando do amor dessa. Por quê? Porque realmente tem pessoas que é diferente também, né? Então, por isso que Jesus ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É nesse caminho que você vai encontrar esse Deus que é Pai, ele te apresenta isso, e é nesse caminho que você vai aprender a estar na posição de filha. Sim. E aí você recebe essa vida. Sim. E aí você é liberto por essa vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você conhece essa verdade no meio do caminho, né? E recebe essa vida. Então, eu oro em nome de Jesus de verdade que você tenha fome e sede de buscar esse Pai que estás nos céus. E o caminho é Cristo. Cola na Videira é um convite para que você ande com Cristo e vá ao encontro desse Pai que estás nos céus. E aí, pra gente começar aqui... Ai, Jesus. A gente não pode deixar de falar um versículo só da Bíblia, no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 18. Todo podcast a gente faz isso, porque foi esse versículo que ele nos deu, essa palavra que a gente carrega aqui na produtora It's Flow para ouvir os testemunhos. Um homem que foi muito transformado por Jesus, um gadareno, ele foi tão transformado que ele falou: Jesus, eu quero andar onde você anda, eu quero ir com você. E Jesus, ele disse assim para ele: vá para a sua casa, para os seus parentes e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Marcos, capítulo 5, versículo 19. Então a gente faz um deparo aqui, Raquel. Raquel Medeiros, venha pro podcast Cola na Videira e conte pra gente tudo o que o Senhor fez por você e como ele teve compaixão de você e continua tendo até aqui, agora. Meu Deus, vamos lá. Amém. Raquel nasceu já colada na videira ou não? Não. Como foi isso daí? É uma frase que me define antes de eu colar na videira. Era a seguinte: quando olhavam para mim, Bruno, como pode? Tão novinha, tão linda e tão louca. Aos 13 anos de idade, eu já tinha vivido muito do que muito adulto não viveu. Então, eu costumo dizer que quem olha para o meu jeitinho assim, né, calmo de falar, não imagina o furacão que existe dentro de mim, né? Mas eu era muito louca completamente. Assim, eu cresci para que haja um contexto que de forma rápida eu possa trazer isso. Eu sou paulista, eu nasci aqui em São Paulo. Não nasceu em Salvador? Não nasci em Natal, não. Natal, Os meus pais são de Natal, mas o meu pai trabalhava na Volkswagen do Brasil, aqui, e eu nasci aqui e vivi aqui até 6 anos de idade, em Taubaté. Seus pais são de Natal e Rogério é de Natal também? É de Natal. Tá. Só você que nasceu aqui. Nasci aqui. Certo. E fui para Natal aos 6 anos de idade. Certo. E morei em Natal até conheci Rogério, né? E me casei com ele ainda morando em Natal. Mas
A minha mãe e o meu pai, quando foram para Natal, eles abriram um negócio na praia. A gente tem barraca de praia, né? No Nordeste é muita barraca na praia, que são aqueles restaurantes, né? Na beira da praia, Sim. mesas e tudo. E eu cresci nesse ambiente. Então, eu surfei bodyboard desde os 7 anos de idade, Oi, 8 anos de idade. Se prepara, que a gente vai ficar sabendo muitas histórias. Eu nunca contei meu testemunho assim, indo lá, tá? Eu conto assim, né? Pessoalmente, né? Mas assim, cola na videira, porque você vai ouvir muita coisa aqui. Depois eu vou me assistir. Pra eu poder. Mas eu cresci na beira da praia. Uau. Então, nós morávamos na beira da praia e tínhamos um restaurante na beira da praia. Então, eu cresci, meu irmão doido tá ligado, rei de rocha, entendeu? Eu era meu irmão muito doido, eu era malandra, surfista e pai, pô, show de rocha. Esse era o meu linguajar. Tá alombrado, rei, tá muito doido. Tá alombrado, Bruno? Tá alombrada, Ah. rei. Então, eu era assim, cabelo parafinado, pulseira de hippie. Eu cresci assim, na beira da praia. Caiçara, né, que falam. Bem Aqui fala caiçara, lá não fala caiçara. Aqui fala caiçara. Aqui fala. Essa era a minha realidade. Sim. Tipo assim, então eu surfei desde muito cedo. E por que surfei desde muito cedo? Não costumo dizer que isso é de todos os surfistas, mas afinal, sim. era da realidade que eu vivia de beira de praia, na nossa casa na beira de praia. Então, eu vivia essa realidade desde muito cedo. Então, os meus pais se separaram, eu tinha 12 anos de idade. Mas com 13 anos de idade, eu já tinha aprendido a dirigir para poder ajudar a minha mãe, que tocou os negócios sozinha, a abastecer a barraca. Então, eu tinha que abastecer a barraca, eu descascava saco de estopa de batata, de macaxeira, de mandioca, matava 10 cordas de caranguejo, raspava caranguejo para poder colocar e atender a barraca. Caramba. Então, eu era o braço direito da minha mãe com 13 anos de idade, e essa era a minha realidade. Eu cresci muito cedo, em todos os sentidos, E eu estava ali junto com a minha mãe para o que desse e viesse, não era... Ia pra escola ou não tinha escola? Não Sim, trabalhava sim, só? Ia pra escola. porque essa era a parte do meu pai. Tá. Tipo assim, eu estudei em colégio de freira, desde que fomos para Natal, eu estudei no Colégio Imaculada Conceição. Tá. Então, era um colégio de freira. Cresci nesse colégio de freira até os meus 13 anos de idade, que meus pais se separaram. E eu fui para um outro colégio particular, que era o Hipócrates Zona Sul, né? E nós morávamos ali, na frente do Hipócrates, no bairro Latino. Quem for de Natal vai estar ouvindo e vai estar linkando. Mas quando os meus pais se separaram e a minha mãe foi morar na beira da praia, nessa casa na beira da praia para tocar os negócios, vamos dizer, me afundei muito mais na ausência da presença do meu pai, e eu passei a compensar tudo dentro daquela realidade. Era a forma como minha mãe conseguia conduzir. Hoje eu não tenho mais minha mãe, mas eu tive o tempo de resgatar tudo isso, de entender, de perdoar, de pedir perdão, inclusive, para ela, porque era como ela conseguia lidar. Então, a pergunta da minha mãe, ou ela não dizia, não vai sair. Com 13 anos de idade, ela perguntava, o que é que você está levando aí? E eu dizia, tô levando dinheiro, tô levando... Se era carnaval, tô levando loló, lança-perfume, tô levando com 13 anos de idade. Então, eu tomava todas, a minha mãe me embriagava. E ela dizia isso, faz parte do testemunho dela de vida. Então, eram 124 mesas na barraca. Nossa. Grande. Era muito grande, nós tínhamos muitos funcionários, e eu estava ali do lado dela, e ela era daquela, eu quero todo mundo ligado, bora lá, aquela coisa de beira de praia, não sei quantos garçons, a banda tocando, porque era a única barraca da praia, o restaurante da praia que tinha uma banda ao vivo tocando na parte de trás. Então, era uma realidade muito louca. Então, o todo mundo ligado faz uma bomba, prepara uma bomba, coloca a bebida dentro do copo, mistura todas as bebidas, passa por todo mundo, dá um gole, todo mundo ligado. E eu, desde 13 anos de idade, era todo mundo ligado, eu estava ligadona. Uau. Então, eu bebi muito, eu tomei muita cana chupando cajá, como dizem. Sim. Bebi muito, eu fui levada, me lembro na Copa de 94... Eu fui levada, eu estava com o Rogério esses dias, aqui a gente já morando aqui em Alphaville, né? E ele e Rogério Filho, sentados na varanda da nossa casa, né? Mergulhando na piscina, voltando, assistindo o jogo da Copa. Eu falei, Jesus, Nossa.
eu chorava assim, pai, obrigada por esse resgate, né? Por esse cuidado, por esse amor. Porque na Copa de 94, eu tinha 14 anos de idade, eu fui carregada para casa, que eu não sei nem como cheguei, eu só vomitava, bêbada completamente. Eu tinha 14 anos de idade. Nossa. Então, e o que eu dizia, existe uma pessoa que é muito especial na minha vida, que é Lila, e Lila é quem dizia isso. Como é que pode tão novinha, tão linda e tão louca? Porque ela também surfava bodyboard, já tinha um Lila movimento. Era sua irmã, não? Ela era da galera da praia. Ah, tá. Ela já surfava de bodyboard, né? E eu competia mesmo, eu viajava, a gente viajava para competição. É uma realidade bem, caramba, para 13 anos, mas... Tinha o esporte, mas quer dizer, tinha muita coisa contrária ao esporte também, né? Bebida, isso era super festa, normal. Era... Porque era o nosso meio, era a lugar. cultura do lugar. Ah, entendi. E quando minha mãe dizia assim, faça, beba, o pé de maconha era na minha casa. Tipo assim, a galera do surf, a varanda para assistir o campeonato, assistir a praia, era a varanda da minha casa, que era a parte de trás da barraca, beira da praia. O pessoal vinha para correr campeonato de surf, de bodyboard, e dormia todo mundo na varanda da minha casa. Então, tipo assim, esse era um meio que eu estava inserida. Por isso que eu disse, eu olho para minha mãe hoje, consegui inclusive entender, perdoar e pedir perdão, porque em amor, ela estava fazendo tudo aquilo como uma forma de me proteger. Sim. Use aqui, beba aqui, porque enquanto eu estiver aqui, eu tenho como te dar suporte. Porque, afinal de contas, ela não tinha como me dar suporte. Uhum. Meu pai tinha saído de casa, meu pai, né, eles se separaram. Então, essa era a minha realidade, Bruno. Nem por mal, nem por bem. Era a realidade que eu vivia naquele tempo. Sim. E você foi estudar no colégio católico, mas assim, sua mãe tinha uma religião? Ela falava Meus sobre pais Deus? eram católicos. Seus pais eram Meus pais eram católicos, Meus pais eram católicos e dentro desse contexto de como eu cheguei lá, né, até porque eu fui a primeira a me converter na minha casa. Lila, que era essa amiga, que também era surfista, já estava fazendo parte de um movimento dos surfistas de Cristo. Teve um tempo dos atletas de Cristo e dos surfistas de Cristo. Atleta de Cristo é do futebol, tem até hoje. Tem, de todos os esportes, né? Da Atletas de Cristo foi um movimento muito forte que estava rolando dos atletas. Eu tinha 13 anos, 14 anos de idade. Uhum. E ela ia, e todo mundo dizia que eu era Lilinha. Porque ela tinha, tipo, eu tinha 13, ela já tinha 20. Ela tinha 8 anos à frente, né? Certo. E todo mundo dizia que eu era Lilinha. Aí, nossa, ela parece tanto com você. E ela começou a olhar para mim, Deus colocou amor no coração dela por mim. Uhum. E ela começou a orar por mim. E ela foi se aproximando de mim. E eu era muito arisca, porque eu era muito malandragem, entendeu? Eu tava ali, pá, aquela coisa toda, e vivia trabalhando, e para estar junto da minha mãe, aquela coisa toda. E ela chegou e começou a se aproximar por causa do surf, como estratégia de Deus mesmo. Ai, e Deus quando é ela demais, começou né? a falar de Jesus para mim, eu dizia para ela, Lila, é o seguinte, meu irmão. Meu irmão. Meu irmão, no dia, viu? sinceramente, Lila, no dia que você me vê entrando numa igreja de crente, meu irmão, me tire de lá, porque eu tô muito doida. E eu entrei para tirar onda com a cara do pastor. Tô chapada e entrei para tirar onda, então me tire de lá. Porque eu nunca vou entrar num negócio desse aí pra roubar meu dinheiro. Eu era toda, entendeu? Tipo, isso é uma grande mentira e tal. Eu era cheia das minhas, né, das minhas verdades, cheia de dor, na verdade. Era a forma que eu utilizava para manter aquele afastamento. Porque meus pais, na minha primeira infância, eles iam muito aqui em São Paulo para a igreja católica, encontro de casais. Né? Eu estudei em colégio de freira, então até ali os 12 anos de idade, existia uma base familiar para isso que foi desfeita e que a realidade que eu vivia me envolveu de outra forma. Que legal, eu nunca vou esquecer isso, cara. Então, imagine. E ela começou a investir tempo, oração e vida em mim. Ela começou a transbordar na minha vida do que ela estava cheia mesmo. E ela começou a sair comigo para as baladas. Ela ia ter uma praia chamada Praia de Pipa. Sim, A Praia de Pipa lá perto de Natal. Então,
eu ia de carona na pista para Pipa, com 15 anos de idade, e eu ia na pista, dormia com enceracola, como a gente disse, que eu chegava lá, ao invés de surfar e voltar, porque não tinha carona para voltar, dormia lá nas varandas, no outro dia fazia o surf de manhã cedinho e voltava para casa depois de comer um macarrão lá na casa da dona, nem me recordo o nome dela, mas que a galera juntava, comprava macarrão com salsicha e ketchup. A senhorinha lá fazia para a galera, comia e voltava para Natal, no dedo também. Então, era uma realidade completamente louca antes de eu conhecer a Cristo. E ela não desistiu de mim. Ela ia e ela não deixava de me convidar. E ela cantava louvores para mim. E eu dizia assim, que onda é essa? E ela cantava. E quando eu ficava mal, ela perguntava se podia orar por mim. Eu dizia, ora aí. Tipo assim, pode orar, né? E ela orava por mim. E ora aí. Ora aí. Porque, tipo, não fazia sentido. Eu tava cheia de dor. Talvez você que tá aqui tá cheia de dor, entendeu? De questionamentos. Você tem tantas realidades e tanta coisa que machucou você e que chega um momento que você não quer mais se abrir para algo. Confia, sabe? Se abre, porque vale a pena. Eu tô aqui hoje para falar que vale a pena. Amém. Então, ela não desistiu. E teve um dia que, sabe aquele dia, foi a mesma coisa quando o Rogério me chamou, porque ele iniciou no desenvolvimento humano antes que eu, né? Sim. Tipo Herbalife, tipo esses povos que se converte, que fica querendo chamar, amor, é bom, porque tudo que é bom, a gente quer que todo mundo desfrute, né? A gente quer compartilhar. E eu cheguei naquele ponto de dizer assim, ó, para que você pare de me encher o saco, eu vou. Vou aí para ver se você para de me convidar. Lila. A Lila. Ah, tá. O Rogério não tinha entrado ainda nessa história. Não, Rogério, eu digo assim, Rogério, no desenvolvimento humano, ele começou e ele foi do mesmo jeito. Eu falei, para você parar de me convidar para esse negócio, essa palestra aí. Eu vou. Entendeu? Aí, mas, tipo pronto, assim, não volta mais. Nunca mais voltei. Foi o convite dela. E eu fui. Quantos anos, mais ou menos? Eu tinha 15 anos, Você tem contato com ela ainda, não? É isso que eu tô doido pra perguntar. Ela, até o começo desse ano, ela é a nossa coordenadora de revisão da editora Chave Mestra. É a Lila, Isso eu falei, que revisou, eu falei com ela? Certamente. Um beijo no teu coração, Lila. Vamos falar agora, Lila. Lila é minha amiga, minha irmã querida, que eu amo, que foi usada como instrumento de Deus para me levar ao conhecimento de Cristo. Foi com quem eu caminhei durante todos o meu início de vida com Cristo, quem me ensinou, me instruiu, quem me amou, né, com o amor de Cristo e me encaminhou nessa jornada, porque mesmo depois, esse primeiro dia que eu fui, Bruno, eu cheguei ali naquele lugar, tipo, em poucos minutos eu já tinha sido completamente alcançada. Eu já estava em uma conexão de amor. A gente chora aqui, gente. Chora. Pode chorar. Lógico. Porque Deus, Ele é amor. Ele não desiste de você. Amém. Entende? Ele vai levantar pessoas que não vão desistir de você. E da primeira vez que eu fui completamente invadida por esse amor. Quando eu vi, eu já estava com as mãos para cima, eu já estava lá na frente, eu já estava dizendo, meu Deus, eu preciso disso para minha vida. Nesse mesmo dia, para quem acredita no batismo com o Espírito Santo, eu fui batizada com o Espírito Santo, cheia da presença, sem entender nada. Eu já estava ali falando em línguas estranhas, entendeu? Cheia de Deus, e eu falei, meu Deus, que amor é esse? Né? E ele me alcançou. Eu costumo dizer assim, que eu fui... eu me convenci naquele dia. E o meu processo de conversão demorou 3 anos. Naquele dia eu me convenci, esse é o caminho, essa é a verdade, esse é o melhor lugar, é onde eu quero estar todos os dias da minha vida. Eu quero viver isso. Eu fui completamente impactada por isso. Sim. Com 15 anos de idade. Com 15 anos. 14 para 15 anos de idade. E dali iniciou uma longa jornada, porque tem muitas pessoas que acreditam e acontece, que depois daquele primeiro impacto, aquele primeiro encontro com Cristo, tudo muda.
comigo não foi assim. Eu passei por um processo de conversão, até porque aonde eu estava, como eu vivia, a forma como eu acreditava, acho que Deus ele foi muito misericordioso, Bruno e Bruna, comigo, assim, em amor, como tem sido até hoje, com muita paciência, entendendo as próprias características essenciais que ele colocou em mim de processos, né? E eu passei ali dos meus 14 para 15 até os meus 19 anos, eu vou dizer, em um processo. Então, eu continuava saindo, eu continuava, né? Depois desse dia que eu fui lá e que eu falei, uau! Eu ia... Aí eu ia para a igreja, saía da igreja, eu levava o shortinho, o topzinho dentro da bolsa, ia para a balada. E eu ia para pipa, ia para balada, ia para o surf, continuava. Sim, a mesma vida. Mesma, assim, quase. Porque daqui a pouco eu já estava indo, mas eu não deixava de ir na igreja, porque Lila me levava. Muito bom. E aí eu comecei a me dar conta da palavra, da passagem que fala que mais vale um dia nos teus átrios, mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 fora dele. E eu comecei a me deparar com essa realidade, porque eu ia um dia para a casa de Deus, ou para os atletas, ou para os surfistas, né? E porque tinha esse movimento, e a gente ia... E daqui a pouco eu voltava para a pipa, e eu voltava para a balada, e aí eu dizia, caramba... Não é, aí eu bebia e aquilo e me fazia mal. Você ficava culpada depois? Não, eu me sentia mal mesmo. É como se eu estivesse enchendo esse copo de uma outra substância que o que está aqui dentro vai começando a sair e já não cabe mais. Eu vomitava. A ressaca aumenta. Você fica pior, eu começava a me rápido. sentir mal. E eu ia, mas eu ia. Aí o que eu comecei a fazer para compensar? Eu ia e levava panfleto. Panfleto? Porque eu já tinha me deparado com a verdade. Da igreja? Da igreja. Então, eu ia na minha pochete, eu ia e tal, aí daqui a pouco eu comecei a ver as minhas amigas, e que eram muitas, da galera muito doida. Sim. Eu já não estava mais bebendo, porque já não rolava mais, mas eu ia e comecei a falar de Jesus. Tipo assim, olha, eu tenho conhecido alguém... Tem algo mudando dentro de mim. Eu tô visitando os atletas de Cristo. Cara, isso tem mudado a minha vida. Vou deixar esse panfleto com você. Eu posso fazer uma oração. O que Lila fez comigo? Que lindo. Ela ia comigo e ela cuidava de mim. Ela me levava para casa, ela orava por mim. Sempre que eu dava a chance, foi 2 anos no meu processo, ela me amando e cuidando de mim. Muitas pessoas diziam para ela, e da igreja, você tá desviada, você tá... entendeu? O que é que você está fazendo? Ela foi guiada por Deus para me alcançar. Uau. E da mesma forma, Deus foi trabalhando comigo e eu fui fazendo isso meio que empiricamente. Tipo assim, ele foi me enchendo dele e eu saía dali e, por outro lado, eu dizia, como é que eu vou sair? Porque eu vou sair. Mas se essas minhas amigas que estão aqui, a galera... Então, Deus deu essa oportunidade dos surfistas de Cristo, dos atletas, porque a galera era toda surfista. Então, vamos levar a galera para o surf, para os surfistas de Cristo. É a mesma linguagem, a gente curtia reggae, então, a gente curtia rock, tudo gospel. Uhum. Então, daqui a pouco a gente já estava ali, Brother Simon, a gente estava ouvindo Resgate, a gente estava ouvindo, se eu for muito lá para trás, eu vou lembrar de bandas de reggae que a gente ouvia muito gospel naquele tempo. Uhum. Então, eu passei a frequentar uma igreja que era na Vila de Ponta Negra, lá em Natal, que era uma vila de pescadores e que era próximo da barraca, da praia. Então, a gente começou a fazer luau havaiano na praia. Gospel. Gospel. Entendeu? Luau havaiano. A gente fazia eventos na praia com cara pintada, a galera dos surfistas de Cristo, e os louvores eram em reggae. Aí a gente começou a ir fazer o surf em Tabatinga e tudo, a galera toda que era do surf, orava antes de entrar no mar, orava no carro. E eu comecei a me afastar daquela realidade, que mesmo indo, eu pedia para orar, pedia para acompanhar, chamava para os surfistas. Eu já fui, tipo assim, já não me cabe, eu já não me via mais ali. Eu já fui saindo em amor, né? Deixando de fazer muita coisa, deixando de ir a muitos lugares, mas em momento algum falaram, você tem que deixar de fazer isso para vir. Vai como tá, né? Vem como você está. Certamente, quando você for, você não vai permanecer, porque isso
lixo diante do que Deus tem para você viver. Uhum. É muito maior. E a gente acha que é tudo, né? Quando a gente não tem Jesus... Quando eu não tinha Jesus, eu falava, gente, mas a bebida, a balada é o que me deixa feliz, é o que me faz ficar solta, é o que... Vou virar careta. Eu falava, vou virar careta, vou sair disso. Daqui a pouco vou estar com Bíblia debaixo do braço, sainha no pé. Deus é mais. Doido. Entendeu? E eu não me via nisso. Daqui a pouco eu fui sendo envolvida por uma realidade que eu continuava com saião indiano, eu continuava, já não era topzinho assim, mas era uma blusinha de alça que cobria a barriga, num movimento de reggae, um movimento mais que falava de Cristo. E afinal de contas, daqui a pouco eu estava completamente envolvida. Que legal. Eu já estava ministrando na igreja. Eu, eu acredito que 17 anos de idade... 17, que era o pré, 17 para 18 anos de idade, 17 anos. Eu cheguei para o pastor dessa igrejinha, que era a Comunidade Evangélica Shekinah, pastor Marcos, pastor Elisângela, eu os reencontrei esse tempo. Que legal, nossa. Eu fui lá em Natal, eu os amo tanto, tanto, sabe? Ai, como Deus é lindo. E eu tinha 17 anos, minha mãe morava em Parnamirim, que era uma cidade da Grande Natal. Lila morava em Ponta Negra, Lila já era casada, inclusive. E eu falei para ele, deixa eu morar aqui. Na igreja. Eu queria morar ali. Uau. Porque a gente tinha a galera da praia para fazer evangelismo, a gente tinha o luau havaiano, a gente tinha os surfistas. Eu comecei a fazer parte do teatro, então a gente fazia peças de teatro na praia, sabe, na igreja, e eu falei para ele, deixa eu morar aqui, porque esse é o lugar onde eu quero estar. Eu sou chorona, viu, galera? E ele falou, Raquel, aqui só tem essa salinha, que é a salinha das crianças. Eu falei, cara, eu trago um colchonete e eu fico aqui, não tem problema. E eu fiquei esse verão, né, que era férias. E esses dias a gente fez um impacto evangelístico, um encontro de bandas, 9 bandas. A igreja era desse tamanho, mas era uma galera vivia muito forte, a gente fazia muita coisa. E eu fui ali vivendo essa realidade e fui completamente envolvida pelo amor de Cristo. Até hoje tem muitas pessoas que eu conheci ali, né, naquela realidade, e que caminham junto com Cristo. Muitos outros se desviaram, morreram nas drogas, e outros se desviaram completamente. Eu não consigo nem entender, porque aquilo era tão verdadeiro, era tão, né, mas de repente houve uma transformação ali, uma mudança, mas não houve uma transformação de caráter, a se assemelhar ao caráter de Cristo. Mas essa foi a forma que eu conheci a Jesus. Tipo assim, foi como eu colei na videira. E passei a me envolver com essa realidade e a viver o evangelho daquela forma, daquele jeito, sendo transformada. E o Rogério entrou quando nessa história? O Rogerinho do acordeon, né? O Rogerinho do acordeon. Você imagina que Deus ele é tão misericordioso, porque enquanto ele estava vivendo as loucuras que ele falou aqui de bandas, e desde os 15 anos de idade, eu ia em muito show que ele estava. A gente frequentava muitas baladas e eu nunca o vi. Uau. Eu não o conhecia, ele não o conhecia. Às vezes eram pagodes, tipo no Brasileirinho, que eram festas até menores, e que eu tava lá e ele tava lá. E Deus nunca permitiu a gente se encontrar. Olha isso. Enquanto a gente era do mundo, vamos dizer assim, enquanto a gente não conhecia Cristo. Nesse processo, lá na Shekinah, com 19 anos de idade, chegou a igreja, a Renascer em Cristo, chegou em Natal. E aí, quando a Renascer chegou... o pessoal estava indo muito, frequentando e tal. Eu acredito que já tinha passado um tempo de maturidade que eu precisava para viver ali com o pastor Marcos, com a pastora Elisângela e tudo. Eu estava fazendo já o curso, o Instituto Bíblico da Vitória Cristã, da Igreja Vitória Cristã. E chegou a Renascer. Eu falei, cara, eu vou visitar essa Renascer, porque eu tava ouvindo louvores, era no tempo do Renascer Praise 5, 6, lá atrás. Lá atrás, eu tô falando de 95, 97, 98.
E chegou a renascer, eu falei, vou conhecer. E era uma galera que também tinha essa linguagem, o jeito e os evangelismos e tudo, a forma, né, como conduzia isso. E eu fui visitar a Renascer. Era um GCD, Grupo de Comunhão e Desenvolvimento, lá em Natal, no Hotel Residência. Eu já estava saindo da Shekinah, eu já não estava mais... Estava indo para Shekinah, mas estava buscando um outro lugar para frequentar, já em um outro nível de maturidade. O cabelo já era... Rogério diz, encontrei ela na beira da praia, toda de cabelo parafinado, dei um banho de loja. Mentira! Me conheceu já com cabelinho preto, já mais arrumadinha, sim, já estava ali, já tinha passado por esse processo de transformação inicial, né, de resgate, de encontro com Cristo. E fui visitar a Renascer, e da primeira vez que eu fui, eu falei, uau, meu Deus, esse é o lugar que eu quero ficar. Continuei ainda ali para sair debaixo de uma bênção, né, da Shekinah. E fui para Renascer, que rapidamente se tornou igreja, né? Já estava no processo, quando eu fui, acho que deve ter sido o último GCD. E quando eu fui para Renascer, o tecladista do Renascer era Rogerinho. Que legal! Tá explicado. Ele era o líder de louvor. Eu já cantava no louvor da Shekinah. Participei de uma noite de talentos, tinha noite de... Cantora, né? Você foi, né? Sim. Cantei, canta até hoje, Raquel Brasil, né? Aí é a outra fase, né? Que foi depois de tudo isso. Depois de tudo isso, porque eu comecei a cantar no louvor da igreja. Eu não cantava. Eu comecei a cantar no louvor da igreja e eu costumava dizer sempre assim, eu não sou cantora, eu sou ministra de louvor. Porque eu nunca me considerei, sinceramente falando, com o dom natural para cantar. Tipo assim... Uma cantora, uma enzima, tem a voz. Eu cantava e ministrava louvor dentro daquilo que Deus foi me ensinando e me instruindo a fazer. Então, quando eu fui para Renascer, eu fui para o grupo de louvor. Conheci Rogério no grupo de louvor. Com um pouco tempo que a gente estava ali no grupo de louvor, ele como líder do grupo. Pouco tempo a gente já começou a namorar. Começamos a namorar. Eu passei a ser... Tá muito envolvida com ministerialmente, eu e ele, nós éramos muito envolvidos ministerialmente, muita gente se envolveu rápido, forte no ministério, juntos, né, como namorados, tanto que nós namoramos 1 ano e 3 meses e casamos. Então foi muito rápido, até porque nós tínhamos frente na igreja, né, e nós queríamos viver em santidade e passar por tudo aquilo direitinho. Nós aguardamos o casamento para poder relacionar, para sarar tudo que a gente trazia, porque foram muitos anos de tudo isso que eu tô falando aqui, que envolve o mundão mesmo, tanto para ele quanto para mim. Então, nós consagramos o nosso relacionamento. Durante aquele tempo, nós pedimos acompanhamento aos pastores, porque não era simples, não era fácil. A gente sabe que nesse processo de envolvimento antes de conhecer a Cristo, né, envolve muita coisa que vem para amarrar mesmo, e a gente ouvia vozes e a gente ouvia coisas terríveis. Depois de muito tempo eu entendi muita coisa que minha mãe... antes e de oferendas e de coisas que envolviam espiritualmente, né, o maligno mesmo, e me prendiam a uma sexualidade, tem muita gente que me vê hoje, tipo, me vê falando e falando mais calma e vestida assim, não tem link. Não tem link com aquela pessoa, né? É uma nova criatura mesmo. É nova criatura em todos os sentidos. Então, tipo assim, nós consagramos o nosso relacionamento, nós éramos líderes do louvor, ele da parte instrumental e eu da parte espiritual. Nós éramos os líderes, eu era líder do teatro, nós estávamos à frente dos jovens também ali na Renascer em Cristo. Nós tínhamos uma banda de forró gospel. Sério? Era Forró Arrebate. Arrebate? Que vai arrebatar seu coração. Tinha aquela pegada meio magnífico, sabe? Então eram forrós, assim, mais românticos, né? Para Jesus, assim, aquela pegada. Então, nos movimentos da Renascer... Gente, eu não paro de falar, hein? Vocês pediram pra eu contar. Se é uma conversa e tem que rolar interação, me corta aí, minha gente. Porque quando eu começo a falar da minha transformação, eu falei pra Bruno, hoje quando eu acordei no expectativa
Porque não tem como não se empolgar e não criar expectativa para falar dessa transformação do que Cristo fez na nossa vida. Não, vai falando, eu tô viajando aqui, Claro. eu tô aqui, mas Ela eu tô tá lá na história, eu tô ela tá lá em lá Natal, no lá forró, na lá Renascer, No forró é muita história aí, né? Sim. Muita história. Aí vocês casaram depois de 1 ano e meio. Aí nos casamos e seguimos ministério. Nosso casamento é um grande testemunho também, Sim. um grande testemunho, Sim. um grande testemunho. Depois eu acho legal um dia ver os dois, né? Pra gravar, né? E a gente pode falar para casais sobre a nossa transformação Sim. enquanto casal, entende? Porque nós não tínhamos, nós não nascemos assim. E Sim. não ganhávamos dinheiro e não éramos prósperos financeiramente. Sim. Nós saímos de uma realidade bem desafiadora, né? Quando nós aceitamos consagrar a nossa vida sexual e tudo para poder casar e aguardar o casamento, o Rogério tinha um emprego de um salário mínimo. Na verdade, ele não tinha emprego, ele estava desempregado. E eu tinha um emprego de um salário mínimo e uma Honda Bis que eu tinha ganhado da minha avó para fazer a universidade. Eu tinha passado na Universidade de Artes Cênicas. Sim. Eu fazia Artes Cênicas na Universidade Federal e ele estudava Ciência Política, né? Sociologia, Sim. também na Federal. Caramba. Então, eu ganhava R$180, Nossa. né? E ele não tinha emprego. Então, o nosso casamento é um grande testemunho, porque Deus nos honrou nessa nossa jornada como casal, desde o primeiro momento. Desde a nossa oferta de amor, que foi a única coisa no dia de uma oferta. Vamos deixar como spoiler para a próxima? Vamos deixar spoiler. Vamos deixar, porque eu quero... spoiler. Para o próximo, os dois porque aqui. é grandioso o nosso testemunho como casal. Mas, enfim, conheci Rogério, nós já estávamos ali, nos casamos, nesse período ainda da Renascer, e aí já estávamos completamente... Nós tínhamos um programa de rádio, que era o Onda Jovem, que era Tudo gospel. Tudo gospel. A banda de forró era gospel. E a Raquel Brasil e o Rogerinho do acordeon? Do acordeon? Porque aí saiu do contexto, não saiu? Totalmente. Não? Saiu totalmente. Porque aí, com 1 ano e 11 meses de casados, logo quando nós nos casamos, ali nos primeiros meses, nós tínhamos um amigo que trabalhava na Varig. Na Varig? E nós fomos de lua de mel. A gente não tinha condições. Viajou de Varig. 43 anos, eu não ia dizer não, mas tipo assim, eu já tenho 43 anos. Eu sou do tempo da VASP, da Varig. A VASP. É isso aí. E nós viajamos para a Europa, né, como um presente de Deus de lua de mel, porque fomos como funcionários, né, que eles podiam colocar. Sim. Mas dentro dessa realidade que a gente vai contar, a gente nunca nem teria condições de ter ido lá. Mas eu acredito que Deus nos levou até lá, para gerar dentro de nós aquilo que tudo que nós conseguimos ver, né, nossos olhos conseguem ver. O Senhor tem propósito naquilo para nos abençoar, nos alcançar e nos levar a viver aquela realidade. Sim. Então, nós fomos na Europa. Quando nós voltamos, a gente já estava com a mente assim, a gente tem que morar lá. A gente tem que viver isso daí. Sim. A gente não sei como. Vamos começar a pesquisar. Pesquisa ao pé, pesquisa não sei o que, como é que vai, como é que seria. Um amigo de Rogério reencontrou com ele em Natal e estava morando em Londres. E nessa, nós resolvemos imigrar. Nós imigramos. Ele foi na frente, eu fui depois, e nós imigramos, fomos imigrantes em Londres. Em Londres. Em Londres, foi o primeiro lugar que nós fomos morar. Então, era aquela situação assim, nós não temos nada a perder. Uhum. Porque nós morávamos nos fundos da casa da minha mãe. Isso vai fazer parte do próximo episódio, para poder contar. Então, tipo assim... Nada a perder, bora lá. Bora Somos lá. novos, jovens, não temos filho. Não foi aquele casamento estruturado, aquela festa de casamento, não éramos maduros e tínhamos uma universidade, já tínhamos juntado dinheiro e os nossos pais tinham. Então, nós fomos para uma parte... Nada disso, gente. Uhum. Nada disso. Então, tipo assim, nós morávamos no fundo da casa da minha mãe, nós tínhamos um salário mínimo um salário mínimo ele, que vai fazer parte do testemunho para a galera entender. Então, tipo assim, vamos. Ele tinha 21 anos de idade, 22, eu tinha 21 anos de idade. Então, vamos, a hora de ir agora. Loucura, só esse povo doido mesmo, para no próximo episódio entender. Então, nós fomos, e quando chegou lá, ele começou a tocar forró, porque ele sempre tinha feito isso. Era o que ele sabia fazer. Era o que ele sabia fazer.
nesse período de Londres, quando eu fui para lá, eu fui fazer faxina mesmo. Nós trabalhávamos com faxina. Ele entregava panfletos, ele trabalhava em obras e eu fazia faxina. Trabalhamos, é interessante que nós trabalhamos em no Liverpool, no Tottenham, no Chelsea, hoje eu vejo no Fulham, trabalhei em Wimbledon, vi corrida de Fórmula 1, Nossa! mas tudo isso fascinando. Era uma empresa chamada Clean Event, que era a empresa que limpava eventos. Hoje, eu estava até esses dias falando com meu filho, pega e joga no lixo, filho. Vai no banheiro do clube, faz no vaso. Sim. Mamãe e papai limpou muito banheiro de jogo de futebol. Mamãe e papai limpou muita arquibancada. Hoje, quando eu vejo aqueles papeizinhos assim da Champions League... Coração recolhendo. Eu digo, ai, chega a doer a coluna, porque lá ainda por cima era úmido, frio, inverno, quando aquilo cola no chão, amigo, não pode ficar um papelzinho, tem que catar do chão com a mão. Então, isso faz parte de um outro processo. Sim. Quando eu tiver com o Rogério aqui, a gente vai contar para vocês. Perfeito. Mas lá em Londres, até pela realidade, foi a primeira vez que eu cantei no mundo, assim, no meio secular. Sim. Rogério já estava tocando na noite lá. Ele nunca teve problema com isso, ele via como profissão. Mas para mim, pegou forte. Para mim pegava muito forte, porque eu dizia, eu era ministra de louvor. Sim, por causa da trajetória. Né? E você saiu de um lugar onde tinha muita bagunça, muita bebida, um meio, né, que era ali da praia. E aí, de repente, você E quando volta. eu aprendi a cantar, vamos dizer assim, eu aprendi a ministrar louvor, eu não aprendi a cantar. Entende? Eu dizia para ele assim, meu Deus do céu, como é que eu vou cantar na noite? Eu vou olhar para aquele povo e eu vou dizer, levante suas mãos, feche seus olhos, adore o Senhor. É só o que eu sei fazer. É isso que eu amo fazer. Ministrar louvor, eu não sei cantar música, enfim. Participei de um evento só lá em Londres, de forró pé de serra, não foi algo noite, balada mesmo. Sim. Mas nós voltamos para Natal, de Londres. Depois de 2 anos em Londres, ou em Natal, nós fomos morar em Portugal. Tá. E aí, nesse período em Portugal, é uma outra realidade de imigração. Ali eu nós tínhamos uma outra maturidade, era uma outra realidade, mas nós não retomamos ministerialmente quando voltamos para Natal, né? Não nos envolvemos de novo ministerialmente, mas quando nós fomos para Portugal e que decidimos ficar, o Rogério ele já foi contratado por uma banda de forró de Portugal, uma banda de forró em Portugal, de brasileiros, né, que tocavam em festas de Portugal, tem muito disso, e ele já foi para tocar. E eu fui com ele. Só que quando chegou lá, é uma outra realidade de imigração em Portugal. O quanto se ganha, muito menos, é uma outra realidade. Então, eu comecei fazendo faxina. Gente, eu estou falando de identidade. Eu não entendia quem eu era, mesmo já tendo vivido com Cristo, mesmo tendo passado esse tempo, essa jornada, eu ainda não tinha entendido. E por isso continuava vivendo muita coisa sem desfrutar da herança. Sim. Tá? Sim. Entendi. E hoje eu me alegro em contar o testemunho porque eu entendo a jornada. O processo. O processo. E glorifico a Deus através de tudo isso. Tá? Mas vivendo lá, eu falei, não dá só para viver de faxina aqui. Eu não aceito isso. Eu ouvia coisas terríveis, assim. A forma como, né? De cara, eu falei, eu preciso estudar. Se a gente vai ficar aqui, é uma outra realidade de imigração, eu quero fazer faculdade. Então, eu fiz a transferência do meu curso na Federal para estudar em Portugal. Passei a estudar na Universidade Lusíada do Porto, Relações Internacionais. Me formei na Universidade Lusíada do Porto. Entrei no mestrado, inclusive, lá, em Relações Internacionais. E durante esse período, a forma como eu pagava os estudos e a gente vivia, Rogério estourou em Portugal com música e eu cantava.
porque eu trabalhava 2 horas por dia, no início, em um restaurante brasileiro, à margem do Rio Douro. Era uma churrascaria brasileira, o Mineirão. Cheiro. Se alguém lá de Portugal for ver o Beijo no pessoal, coração de você, veio beijo de Portugal. O Mineirão, nós temos muitos amigos em Portugal, que a nossa jornada lá foi total de 7 anos, né? Então, 5 anos a gente viveu lá. Os 4 primeiros anos ali foi completamente envolvido nessa realidade da galera brasileira de lá, e vivemos isso muito, conhecemos muita gente, porque aí eu comecei a cantar. Na noite. Na noite, mesmo falando assim, cara, não é pra mim tudo, Sim. mas estou aqui, vou buscar uma forma de conciliar isso e utilizar, inclusive, a atriz da Universidade de Artes Cênicas para subir, encenar e depois descer e voltar para a realidade. Ali era um personagem. E durou quanto tempo isso? Foram uns 4 anos que eu estive em Portugal. Raquel Brasil. Raquel Brasil. Porque aí eu comecei a cantar nesse restaurante, e desse restaurante brasileiro começaram a rolar, né, e muita banda, essas coisas todas para ir cantando. A gente fez a nossa banda, era Raquel Brasil, era o nome da banda, e Rogério era o Rogerinho do acordeon. Né? E tinha casas noturnas que, tipo assim, minha banda abria, a dele fechava, ou a dele abria, eu fechava. Eu passei muito tempo nisso. O interessante é que a pegada da banda, Bruno, era a pegada Aviões de Forró. Então, cantava eu e cantava Xandinho, né? E no projeto Raquel, esse era mais... E também tinha o Furacão do Brasil, eram muitas bandas. Mas como Raquel Brasil, a Rogério deve ter falado isso, ele ia do lixo ao luxo em um único dia. Ele falou, no mesmo, literalmente. No mesmo, Eu ia do lixo ao luxo em um único dia. Eu cantava... perna fechada, cruzadinha, na recepção do Sheraton, fazendo um piano e voz, com só eu, um pianista e um baterista com a vassourinha. Olha isso. Garota de Ipanema em inglês, entendeu? Caramba. Tall and tender and young in love. Eu tava lá toda fina. Saía de lá, ia pro risca-faca brasileiro mesmo. Ela sai de saia, de bicicletinha, corpete, cantava mesmo naquela realidade. É o que você ali. falou, é um problema de identidade mesmo. Identidade, né? e em um engano, novamente me envolvida em algo, separava, eu estava ali, era o meu esposo que estava ali comigo, nunca me envolvi em nada disso. Tudo que nós vivemos durante o período de Portugal, nós tínhamos um acompanhamento lá, querido, amado, apóstolo Rui Maia, que era da Shalom, era da comunidade Shalom, e eu frequentava a Shalom, né? Eu ainda mais do que Rogério, porque ele viajava muitos shows, ele viajou a Europa inteira, eu ficava mais ali em Portugal, até porque eu trabalhava no Brasileirão, eu cantava, eu era funcionária do Brasileirão, fixa, do Mineirão, fazia universidade e cantava nessas outras baladas. Caramba. Agora, o que é interessante, Bruno, é que independente, mesmo que você que está assistindo hoje esse episódio, não esteja vivendo exatamente aquilo que Deus sonhou para você, e eu entendo que não era o que Deus tinha sonhado para mim, Bruno, não muito era, bom você falar isso. definitivamente. O Senhor, ele tinha um propósito na minha vida, como tem na sua, e ele não abria mão de mim. Por isso que eu costumo dizer que eu sou filha de um Deus de amor. Eu passei por situações, Bruno, de antes de subir no palco. Primeira vez, na verdade, que eu subi num palco para fazer um show em Portugal, a casa chamava-se Blá Blá, uma casa brasileira. E quando eu subi no palco, eu cantei a música. Quando eu desci, eu fui no barzinho. Já era tipo 4:30 da manhã, assim, que já tinha pouca gente na casa. E eu fui ali no barzinho e tinha um cara. E aí, eu não sabia quem era, nunca tinha nem visto. Aí eu parei, ele olhou pra mim e falou, o que você tá fazendo aqui? Eita. Eu falei, cantando. Tipo assim, vim cantar. Aí ele falou, você cantava ali em cima e eu não via uma cantora. Eu vi uma ministra de louvor. Eita. Esse lugar aqui não é pra você, não.
Você não pertence a isso aqui, não. Esse lugar não é pra você. Caramba. A primeira vez que eu fiz um show no Blá Blá como Raquel Brasil. Vi duas coisas nesse encontro com esse cara. Depois eu fiquei sabendo quem ele era. E ele era o pai de santo responsável pelo terreiro, o principal terreiro que os brasileiros frequentavam Em Portugal. de Candomblé em Portugal. Ali na cidade onde a gente morava. Se tornou um Nossa. grande amigo, um homem que eu tenho um amor imenso. Ele é um querido, independente de qualquer coisa. Mas espiritualmente falando, eu entendi. Por um lado, o inimigo sabia Uhum. quem estava entrando na jogada. Sim. Uhum. Porque ele nos conhece. Ele sabe quem está sobre a nossa vida, independente de você estar no momento de engano. Uhum. Ou fazendo algo ali que não está exatamente no centro da vontade de Deus. Não tem como. Não tem como. Ele sabia o que eu e Rogério a gente ia fazer na vida de pessoas ali naquele lugar. Sim. Porque eu estava ali, mas eu não era aquela pessoa. Então, Deus mostrava em todo momento que ele estava comigo. E o tempo que a gente tinha, Bruno, eu estava testemunhando, eu estava nos bastidores, eu estava falando de Jesus. Nós temos amigos até hoje que foram impactados, transformados, alcançados, se converteram, saíram, inclusive, daquela vida e que hoje continuam com Cristo. Glória a Deus. Por causa daquilo que a gente fazia, entendendo, já com mais maturidade, o que Deus tinha para fazer na nossa vida ali, porque estávamos ali. Glória a Deus. Então, aqui Deus vai nos usar e por muitas vezes. Essa foi só a primeira. Eu já saí de cima do palco várias vezes, ou antes de subir no palco, nessa mesma casa, eu com o microfone na mão, aguardando para me chamar, já na porta do camarim, vem um cara falar comigo, bêbado, e ele falou assim, você é a cantora, né? Não vou falar como se ele tivesse bêbado, mas ele estava completamente bêbado. Sim. Ele falou, você é a cantora? Eu falei, eu sou a cantora. Aí ele falou assim, você vai achar que eu tô falando pra você é porque eu tô bêbado. Uau. Eu tô bêbado, mas eu tô vindo aqui falar porque eu sei que o Espírito Santo, ele me ama e ele habita em mim. Eu tô afastado. Mas Deus me ama. E eu estou vindo aqui a pedido de Deus para lhe dizer que o plano que ele tem na sua vida, ele vai cumprir. Nossa. Eu tô bêbado, mas eu não tô falando isso daqui porque tô bêbado, não. É porque o Espírito Santo está falando para você. Nossa, eu tô toda arrepiada. Que ele te ama. E o plano que ele tem na sua vida, ele vai cumprir. E ele virou e saiu. Uau. Como é que sobe do palco depois disso? Você subiu? Subi. Eu subi e eu fiquei 4 anos ali. Enquanto eu estava ali, fiz bastante coisa. Ainda não entendendo quem eu era de fato. Fazia parte de um novo processo na nossa vida. Sim. E passei por isso várias vezes. Desci do palco e veio outro falar comigo, eu estou separado da minha esposa, mas a minha esposa é uma mulher de Deus. E o que eu via na minha esposa, eu via em você. Você tem uma luz, você é evangélica, não é? Eu sou. Eu sabia. Porque a luz que eu sei que tem na vida da minha ex-esposa, eu vi em você. Jesus, ele continua amando você. Era assim. Nossa. Era como se o Senhor estivesse dizendo assim. É o que você falou, Deus não te largou. Nunca me largou. Nunca me largou. E a gente via ali meio como profissão, e a gente estava ali na profissão, até que um dia eu falei, chega. Então teve um basta, teve uma decisão de basta. Uma decisão de basta. Pessoal, consciente. Pessoal e consciente, total. Eu não aceitava mais viver essa realidade de cima do muro, porque eu subia ali, era uma atriz, né? Um personagem, É. mas eu já não suportava mais aquilo. Uhum. Eu não fazia aquilo porque eu amava estar ali. Pelo contrário, eu não via a hora de sair dali. Então, chegou um momento que eu falei para Rogério, eu vou para Natal, e eu fui para Natal, vim para o Brasil, participar de um encontro face a face com Deus. E nessa vinda, eu deitei no colo da minha amiga pastora, que foi quem fez nosso casamento, é minha amiga até hoje mora em Portugal, e é quem sempre nos acompanhou. Eu falei para ela, eu não sei mais quem eu sou, eu moro do outro lado do oceano, em um lugar que eu nunca sonhei, cantando no mundo, que é uma coisa que eu nunca sonhei. Eu estou perdendo o meu casamento, porque eu vejo meu casamento se esvaindo no meio das minhas mãos. Eu casei com um homem de Deus no altar,
Eu conheci na igreja. Ele hoje canta no mundo, toca no mundo. Eu canto no mundo, toco no mundo. Nós não vamos mais para a igreja, nós não vivemos o ministério. Eu estou completamente desesperada. Nossa. É uma realidade que eu não quero mais para mim, eu não aceito mais isso para minha vida. E eu fui para Natal e eu chorava, assim, deitada no colo dela. E eu fui para esse encontro face a face com Deus. Uhum. Quando eu voltei para Portugal, eu voltei assim, nunca mais eu canto música secular. Uau. Nunca mais. Eu não aceito mais isso para minha vida. Eu não subo mais em um palco para cantar. Eu tinha shows marcados, eu tinha shows de palco mesmo, de shows de padroeira, como chama, né? Aqueles sim. shows de verão. Sim. Eu tinha shows como Raquel Brasil marcados. Já programado tudo. Programado, tudo programado. Cancela. E na casa que a gente fazia parte, que eu cantava, que eu abria, eu cheguei para eles e falei, olha, não canto mais. Não canto mais. Raquelzinha, o que está acontecendo? É cachê, é sua banda que você quer de volta, porque eles tinham feito um negócio para... Eu falei, amigo, eu não canto mais. Eu não aceito mais essa realidade, eu estou voltando mesmo à minha essência, que é Cristo. Não me identifico com isso. E eu fui para a igreja, Bruno. E a palavra que eu recebi na igreja, e que eu vinha recebendo naqueles dias, porque eu nunca deixei de buscar, entendeu? De estar conectada e de estar cumprindo algo. Eu estava deslocada. Sim. Completamente. Estava dividida, né? Mas o Senhor, ele vinha cuidando. E nessa igreja, que era a Shalom, eu recebi uma palavra naquele dia, que eu tinha dito que não ia, e o Senhor falou assim naquele dia, você não está entendendo nada. Você não entende nada do que está acontecendo na sua vida. Era como eu me via, tipo assim, o que eu estou fazendo aqui? E ele dizia assim, você não está entendendo nada, mas vai chegar um momento que você vai entender o que eu estou fazendo, mesmo durante o processo. Uhum. Está tudo sob controle. Eu não perdi o controle. Uhum. Eu não perdi o controle. E eu peguei aquela palavra, e aí a ministração que veio foi eu acho que Jeremias, que falava que ia para o outro lado, a terra que eu te dou, e foi aquela palavra, eu falei, meu Deus, eu peguei essa palavra, eu creio, e me encorajei a permanecer. Naquele final de semana, que eu tinha dito que não cantava mais, foi para Portugal, para um evento, um evento de uma empresa multinacional da indústria farmacêutica, e era a United Medical. Eles foram para uma convenção internacional de vendas em Portugal, para Lisboa, e o cara que ia receber essa empresa para essa convenção internacional de vendas em Lisboa, eu morava no Porto, eu já tinha cantado com ele era amigo de Rogério, ele tinha uma banda. E ele trabalhava com turismo, e sabia que eu já tinha sido guia de turismo na minha história. Em Natal, eu fiz curso de Senac, essas coisas todas, e eu tinha sido guia de turismo, e falava inglês, e curso de relações internacionais, aquela coisa toda. E ele entrou em contato com o Rogério. Cara, eu tô precisando de uma pessoa aqui para me dar uma força, não tem como Raquel vir me dar uma força com esse grupo que eu vou receber, é uma empresa que vem para um treinamento. Eu estava livre naquele final de semana, porque eu não ia cantar. Yes. Então, aquele final de semana, eu falei, eu posso, porque eu tô sem compromisso. Uau. Então, eu fui para Lisboa para trabalhar com essa empresa. Eu fui como uma aluna formada em Relações Internacionais. Eu estava livre, porque eu abri espaço daquilo que me consumia no tempo, crendo em um novo tempo que Deus tinha colocado na minha vida e que eu tinha vindo no Brasil me posicionar para isso. Então, quando eu entendi isso e decidi dar esse passo de fé, eu conheci a United Medical em um evento que eu fui para dirigir e para trabalhar no evento, com aquele radinho. Sim, que legal. No evento. Sim. E no primeiro dia, a Alexandra Frutuoso, querida, uma portuguesa maravilhosa, esposa de Roberto, eles moram aqui em São Paulo, eles são os donos da United Medical. E como ela é portuguesa, ela quis fazer essa convenção de vendas no país dela e levou a empresa toda para lá. Eles me conheceram nesse evento. Já no primeiro dia, a diretora comercial falou, quem é você? O que você faz? Tipo assim, o que ela tem de diferente? Deixa eu entender melhor. Bruno, foi uma semana, eu junto com essa empresa. Nos primeiros dias, ela já estava me sondando completamente. Eu liguei para a Rogério e falei, não sei o que está acontecendo aqui, não sei que empresa é essa,
mas eu sei que Deus me trouxe para esse lugar e tem algo grandioso. É uma multinacional da indústria farmacêutica. Uhum. Eu me recordo na minha infância que eu via aquele pessoalzinho puxando aqueles carrinhos assim, eu achava a coisa mais linda quando Ai, entrava. que Ficava legal. irada quando entrava na minha frente na clínica. Mas eu achava lindas, meninas lindas, com aquela roupa social, Sim. né? Coisa mais linda. E eu falei, eu não sei o que é isso, esse evento. Eu sei que tem algo de Deus para mim aqui. Ele falou, então se posiciona, que do jeito que eu vim na frente, você veio, você volta e eu vou. Uau! Que legal Ai, isso. que maravilhoso. A gente sempre foi assim. Vai Então na foi por frente. isso que vocês foram morar em Lisboa. Não, nós morávamos na cidade do Do Porto. Porto, mas depois vocês moraram em Lisboa? Voltamos embora, porque eu vim contratada pela United Ah, Medical lá foi em só o 3 evento. meses. Foi só o evento. Eles são Eu fui em daqui. Lisboa Ah. só para trabalhar nesse evento da United. Eu morava no Perfeito. Porto. Perfeito. E aí são quebra-cabeças que só Deus explica, porque eu era de Natal, a Sim. empresa era de São Paulo, a sede em São Paulo, eu morava no Porto, o evento foi em Lisboa. Qual a chance? Aham. Qual a chance? É coisa de Deus mesmo. E eu fui para esse evento, e nesse evento conheci a United. No último dia, eu já estava completamente assim, envolvida com a coordenadora, com a CEO, com a dona, estava lá. Eu me recordo que no último dia, Bruno, o pessoal ficou sabendo que eu cantava. E o querido que tinha me levado para o evento, a banda dele ia fazer, sabe aquele show que tem indústria farmacêutica no último dia? Uhum. Como não era uma empresa como Tipo Pfizer, como banda muito de grande, formatura, tipo banda né? de formatura, mas tinha a banda dele e ia fazer o show. E aí a galera foi lá atrás e você vai cantar. Eu falei, meu Deus, Vocês acabou não tudo, tão acabou entendendo. tudo, acabou tudo. Porque quem é que vai contratar? Olha o natural, tá, gente? Olha o natural. Quem é que vai contratar? Uma ex-cantora da noite que mora na Europa para trabalhar na indústria farmacêutica, que é uma indústria completamente fechada, que só entra com indicação. Total. Uhum. Total. É Total. indicação e para voltar para o Brasil para trabalhar nessa empresa, sabendo que eu era cantora da noite em Portugal, não me conhece. Eles vão, o que você faz? Porque se ele me chamasse para cantar lá na frente, eu falei, pelo amor de Deus, não. Eu pensando, eles estão me sondando aqui. Não, você vai, canta. Aí juntou aquilo. Aí eu fui, Bruno. Aí também eu falei, agora afasta aí. Afasta aí. Porque agora, então, já que eu tô no palco, Canta aí. canta aí. Então já foi, mãozinha pra cima, mulher pra um lado, o homem pro outro, e levanta a mão e tira o pé do chão, eu quero ouvir. A festa virou aquele... Vira todo mundo pra lá. Fiz a onda que eu fazia em Portugal, porque tipo Ivete Sangalo em Portugal é o que eles curtem, Daniela Mercury, era o que eu fazia. Sim. Era animação e Sim. show e pá, aquela coisa toda. Então eu fiz aquilo, eu falei, já ferrou mesmo, já tô aqui, vou fazer o que eu faço. Vou dar o meu melhor. Vou dar o meu melhor. Subi, vesti o personagem Sim. e subi no palco. Sim. E aí? Quando terminou, a CEO, a coordenadora era a Márcia, e a dona veio falar comigo. Você é a pessoa que a gente estava procurando para nossa empresa. Não. Como assim? Ai, Cola na videira. What? Cola na videira. só Porque não Deus, faz né? Pra sentido. fazer um negócio Não desse. tem. É porque Deus usa as coisas loucas desse mundo para pra confundir as que não são. Tá escrito. Nesse momento eu entendi o que o Senhor falava. Você não está entendendo nada. Calma. Eu continuo no controle. Eu precisava saber de palco para fazer o que eu faço hoje. Uau. Eu precisava ter esse domínio para conhecer a United e sem indicação, sem conhecimento científico, sem nunca ter trabalhado na indústria farmacêutica, entrar para uma empresa da indústria farmacêutica por causa do palco. Sim. Não tem Nossa, explicação. gente. Raquel, Nossa. Eu Não, outro dia a gente se encontrou num restaurante, a gente acabou por um almoçando acaso, aqui junto, não. E ela contou um testemunho e eu fiquei chocada. Aí ela chega aqui com outro testemunho mais chocante ainda. Você vai ter que voltar. Vai ter que Vou. voltar. Sozinha e Uma com o vez, e Rogerinho com o Rogério. também. Então são mais 2 episódios. Tá combinado aqui com a gente? total, 2, 3. Quantos precisar, né? Amigo, o Porque- negócio é conseguir me fazer parar de falar. Porque depois eu sou coisinhas. Mas quando eu começo, se é Não, pra benção. testemunhar, a gente vai pro Ainda mais segundo, se pro quando é terceiro. pra falar Benção. Porque sobre daí pra frente vem toda a jornada que Sim. aconteceu depois disso, depois Sim. que eu voltei, o nosso processo de
desenvolvimento meu e de Rogério, porque voltamos destruídos em todas Eu as áreas. imagino. Total. E aí a gente deixa para contar, ou se tiver ainda tempo, eu conto. Não, A gente Eu vai tô deixar... colada na videira. é isso aí. Eu adoro. gosto de assim, um beijo no coração de todo mundo aí de Flow. Eu tenho a última pergunta pra fazer pra ela. Você tem uma pergunta, não? Pra fazer pra ela? Não, eu tô encantada. Eu tô encantado. Eu tô encantada. Mas eu acho que o resumo é esse, meu Deus, ele escolhe as coisas loucas desse mundo pra confundir. Porque Deus é estratégico. Em uma frase, ou em um texto, ou em uma palavra, o que você quiser, abre o teu coração. Fala pra esse povo que tá nos ouvindo aqui. Diante de toda essa história que você contou pra gente, o que é colar na videira pra Raquel? O que é colar na videira? O que é andar com Cristo? Em uma palavra? Em uma frase, o que tiver dentro. Não, no que tiver dentro de você. Em uma frase, Que é vai, isso, um parágrafo. Raquel? E aí, com certeza, Deus vai trazer as pessoas que estão vivendo coisas que não tá entendendo o que você tá vivendo, que a Raquel também não entendia. E aí, o que você tem pra dizer? Entendendo hoje olhando para trás, né? O que Sim. é viver com Cristo. Eu acredito que eu traria aquela realidade do versículo que diz que o homem, ele faz planos. Mas a resposta certa, ela vem da boca do Senhor. Que o cavaleiro, ele se prepara para a batalha. Mas é do Senhor que vem a vitória. Então, andar com Cristo hoje, para mim, é andar num nível, entender como Pedro, que Pedro era todo coisadinho. Tinha muitas questões, Pedro, mas ele tinha um coração colado na videira. O coração dele era de Cristo, o Senhor conhecia o coração dele. E quando o Senhor chamou aquele homem, ele via a pedra, ele via a igreja, ele via as vidas, ele via, Deus já via. Que é como a gente começou aqui dizendo, o Senhor, ele já me conhecia. Sim. Então, colar na videira é independente de, mesmo que pareça louco, mesmo que você não esteja entendendo, é viver o sobrenatural de Deus todos os dias, desfrutando do cuidado e do amor do Pai. Eu hoje, é a mesma coisa daqueles programas que dizem assim, não faça o que eu estou fazendo. Sabe, Bruno? Sim. Crianças, não façam o que eu estou fazendo. Não repita o que eu estou, né? Eu hoje não aconselho a quem não tem um nível de maturidade utilizar, inclusive, o que está ouvindo aqui para justificar comportamentos ou lugares que frequenta. Perfeito. Ou entendeu? Vida que já era para ter deixado e que não quer deixar, costumes. Perfeito. Entendeu? Eu Muito não bom você ter aconselho. falado isso, muito bom. Esse Porque foi lá o meu dentro- processo. Mas, Sim, Raquel, muito bom, lá dentro, a gente sabe. Eu acho que quem tá nesse momento que você tá falando, né, do tipo, então ótimo, então eu vou continuar, porque se aconteceu com a Raquel, quando virar um ano, Daqui em 3, 4 anos vai 2024, acontecer comigo, Não, em Ou 2024 eu Não. volto. Não. A gente E lá eu não no vi a nosso hora. íntimo, a gente sabe. E sabe por que não? Porque esse projeto Cola na Videira, Dar Voz aos Testemunhos, esse podcast, tá debaixo de uma palavra. E todo convidado que vem aqui, quem traz é Deus. E a gente crê demais de que o testemunho não vem pra atrasar as promessas de Deus na sua vida, vem pra acelerar as promessas de Deus na tua vida. Então receba e desfrute. Depois você conta pra gente o que aconteceu com você aí através do que Deus falou com você pela vida da Raquel, viu? Deus, Então, eu vou levar isso. é viver isso daí. Que alegria. Eu vou levar isso. Deus não perdeu o controle. Não perdeu. Deus não perde Eu o não controle. perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. É tipo isso. Maravilhoso! Beijo, coração do Fernando. Perdi o controle. Entendeu, Fernando? Maravilhosa! Ai, que gostoso, né? O que eu saio daqui, meu aprendizado é o seguinte, de verdade, busca o reino de Deus. Jesus disse, antes de tudo, busca o reino de Deus e todas as coisas são acrescentadas. O que é buscar o reino de Deus? É buscar esse Pai que estás nos céus e estar na posição de filho. É isso que mais me queimou. É você. Não é só eu tenho um Deus que é meu pai. Eu estou na posição de Eu filho. só quero ser filha. Isso muda tudo, que é onde você tá hoje. Obrigado, Raquel, por ter compartilhado. Eu saiba que eu aprendi
mais sobre isso. É Meu verdade. hoje. Deus, gratidão. Ai, Gratidão. Isso tudo faz parte dessa jornada de filha, né? Exato. Porque é aquele pai que ama, que acompanha, que aconselha, que de vez em quando me dava uns puxões, mas que trazia pra perto e que não deixava de amar. E E não chegou o perdeu o momento controle. que... E não perdeu o controle. Amém. Deus abençoe sua vida. Obrigada. Tamo junto. Até o próximo, hein? Colado Até o na videira, próximo. até o próximo. Se você não se inscreveu, não comentou, não compartilhou, não Por curtiu favor. esse vídeo, pelo amor de Deus, nos ajude aí pra levar mais longe esses testemunhos do que Cristo vem fazendo nessa geração. Deus abençoe e até a próxima quarta. Beijo, gente. Valeu. Tchau, tchau.